Montar uma equipe de vendas forte e de alto desempenho exige estratégias alinhadas com o mercado e com o objetivo a médio e a longo prazo. Para começar, o primeiro passo é decidir o que faz mais sentido para sua empresa. É contratar vendedores CLTs? É contratar representantes comerciais? Ou, quem sabe, fazer uma mescla dos dois? Vamos descobrir isso, então, no episódio de hoje. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, pessoal, tudo bom? Chegamos para mais um Mercoscast repleto de conteúdo e conhecimento para vocês. Eu sou Mirielle Weber, sou coordenadora de expansão na Mercos e hoje estou acompanhada de ninguém mais do que Afonso Tonelli, que vocês já conhecem, e hoje a presença ilustre do Felipe, diretor comercial aí da H-Prime. Pessoal, sejam muito bem-vindos hoje. Muito obrigado, Mirielle. Obrigado, Mirielle. Muito bom. Obrigado, Afonso, também. Bom estar com vocês aqui, Felipe, Mirielle. Prazer é meu também. Boa, pessoal, vamos lá. Isso aí, então agora já pra gente começar, tem uma pergunta aí pra dar uma apimentada nas coisas. Essa rivalidade entre vendedor CLT e representante, ela existe mesmo? Como representante, eu digo para você que não. Eu não vejo rivalidade, né? São diferentes, são bem diferentes, eu acho, né? Por conta não só da parte de fiscal do negócio, mas por conta de atuação, né? Mesmo um representante comercial, ele, por ser autônomo, ele pode ter mais de um negócio dentro do seu negócio, né? O autônomo não, o CLT não, né? O CLT, ele tem que estar fixo naquele que ele, por mais que ele seja um vendedor, um representante bem treinado e capacitado, ele é focado naquela marca, naquele negócio, naquela região que ele foi contratado. Então, para mim, a principal diferença é essa, é a questão do direcionamento, do foco. E eu vejo uma diferença, assim, para passar a bola para o Felipe, quando eu vejo representantes comerciais que são CLT, eu vejo muito representantes técnicos, né? Eu não sou um vendedor técnico. O que é um vendedor técnico para mim? É se eu fosse um músico e tocasse vários instrumentos e ainda fosse representante comercial daquele setor. Existe vários no meu negócio. Eu não sou. Mas, por exemplo, um engenheiro que vai vender elevadores. Um representante que vai vender elevadores. Ele é um engenheiro, geralmente. Então, ele é um vendedor técnico. Essa é a diferença que eu vejo basicamente quando uma empresa procura um CLT para o seu negócio. Da minha parte, Mirielle, do outro lado aqui da cadeia, né? Eu também não entendo que haja uma rivalidade, entendo que não deveria haver, entendo também que ambos podem ser muito importantes para o negócio. E no nosso caso, né, como empresa, nós temos as duas modalidades, e depois a gente pode até entrar um pouquinho mais nisso, mas eu vejo que eles podem somar um ao outro, né? Existem qualificações ou características de um representante que o vendedor interno talvez não tenha. A gente brinca aqui internamente que o cheiro de rua faz muita diferença para o nosso negócio. Então, a pessoa que está lá pode trazer informações muito importantes para dentro do nosso negócio e nós utilizarmos isso para o nosso benefício também, né? Para entendermos melhor o mercado. Então, respondendo de forma bem direta a sua pergunta, se não deveria haver nenhum tipo de rivalidade, né? Eles podem se somar um ao outro e formar uma boa equipe, um bom time, com certeza. Isso agora já a gente entende que matamos essa rivalidade e segue como união mesmo o time, né? E até para ti, Felipe, você entende que o que precisa na hora de montar uma equipe comercial? Assim, como que você entende essa diferença, como que você busca fazer a soma dessas duas equipes diferentes ali? Aí eu entendo que a escolha, né, do gestor comercial neste momento passa muito, o Afonso usou esse termo, né, passa muito pelo foco do momento, né? Então eu entendo que assim, quanto mais madura a sua operação estiver, isso vai ajudar você na tomada de decisão, né? O que pesa muito para nós hoje,
que é a questão da cultura da empresa. Então, eu penso que quando você quer fortalecer a sua cultura, quanto mais gente dentro do seu negócio, no seu dia a dia, portanto, quanto mais CLT neste momento, eu entendo que você fortalece a sua cultura. O representante, ele pode fortalecer a sua marca, porque ele está distribuindo isso, né? Ele está no campo, ele está na rua. Ele sente mais o cliente, às Exatamente. vezes, né? Eu entendo que o momento é que vai definir isso. Então, qual é o momento? Eu quero fortalecer a minha cultura. Eu penso que trazer o time para dentro faça a diferença. Eu estou precisando acelerar o meu processo, né? Eu estou precisando espalhar minha marca, o meu negócio. Eu entendo que o representante pode cumprir um papel fundamental. Então, é assim que eu enxergo na formação do time essa escolha no momento apropriado. Legal. Afonso, você já viu outras experiências, assim, em relação a você do outro lado da moeda, como representante? O que gestores já vieram conversar contigo e dizer, esse é o motivo de eu querer ter um representante na minha operação? Eu acho que o principal motivo é exatamente o que o Felipe disse, né? Vamos dizer, o modelo de negócio que essa empresa escolhe para ele, né? De um certo modo, não seria... Nós, as empresas, elas têm exatamente esse híbrido, né? Eu posso dizer que eu tenho híbrido, né? Externo, eu tenho representantes comerciais, que são contratados via contrato na minha equipe, e eu tenho dentro da minha equipe, que eu posso chamar de representantes comerciais, que são CLT. Então, dentro da representação comercial, eu tenho os dois tipos de vendedores, vamos dizer. No meu mercado, lá atrás, há muitos anos atrás, eu posso te dizer há 30 anos atrás, existiam algumas empresas que eu sou representante que eles tinham dois tipos de representantes, o CLT e o contratado. Hoje no meu mercado é praticamente zero CLT, não tem esse CLT por conta... Eu acho que até por conta do tamanho do meu mercado em si, né? O meu mercado é muito pequeno e existe uma volatilidade muito grande de profissionais. O que acontece comigo é uma rara exceção de eu estar há 20 anos numa empresa, né, 15 anos em outra. O meu mercado é muito volátil com relação a essa... fica mudando de gestor, de representante, então eles preferem esse tipo de contrato por conta de desempenho de regiões, desempenho do próprio representante, esse modelo de negócio, como eu te disse, é modelo de negócio. E eles precisam esse cheiro de rua aí que o Felipe disse. Eu acho que, como eles estão lá dentro de casa, eles precisam de alguém que conheça o mercado, que bata na porta dos clientes, que vejam o que os caras estão comprando. Eu acho mais difícil o CLT, não que o CLT não faça isso. Eu defendo muito o CLT no que eu já disse, em vendedores técnicos e em regiões menores. Eu contrataria um CLT para o meu negócio se eu pudesse fazer com que ele fosse... se eu tivesse vendendo autopeças, por exemplo, e eu tivesse a grande Joinville para atender, entende? Não tem por que não ser CLT. Porque aí eu estaria protegendo o meu negócio, como o Felipe disse, protegendo esse profissional e a região. E o cara estaria perto do meu negócio. Agora, numa região, por conta da região ser muito grande, como é que, por exemplo, eu sou representante de uma fábrica, de uma importadora que eu tenho 3 estados. Ela não vai dar CLT. Ela vai me dar a representação comercial e vai avaliar o que eu trago da rua para eles. Eu acho que é muito por conta disso, é por conta do modelo de negócio mesmo que um ou outro. Essa questão de ser melhor parte de cima para baixo, né? Não de que o CLT na rua é melhor que o representante ou vice-versa. Também concordo com o Felipe que se há algum tipo de rivalidade, não deveria haver nunca. Tem um detalhe interessante, viu, Mirielle, que eu gostaria de adicionar, que assim... especialmente num país como o nosso, né, que é tão grande, então existem especificidades de regiões que o vendedor, talvez aqui do sul, não conheça tão bem características de uma região, né, centro-oeste, norte, nordeste. O Brasil é gigantesco, né?
Então, essas características próprias regionais, o representante pode atuar muito bem, ele pode conhecer, né, como o mercado funciona, as próprias referências. Por isso que eu entendo que vale muito a pena pensar no modelo híbrido, né? Isso pode funcionar muito bem. E até tem uma pergunta aqui que eu acho que até casa com o que o Afonso trouxe sobre o desempenho, né? Como que vocês acham que tem que ser essa questão de medir o desempenho do representante e medir o desempenho do vendedor de CLT, assim? Quais são as diferenças nesses momentos? Como nós fazemos aqui? Honestamente, na medição de resultados, na avaliação dos resultados, né, nós não diferenciamos a metodologia. Então, nós temos um planejamento anual, logo nós temos um planejamento mensal, nós temos metas. Então, os representantes têm as suas respectivas metas, suas respectivas carteiras, né, seu campo de atuação. Então, na medição desses resultados, nós não diferenciamos, até porque dentro do nosso negócio, as condições de negociação, de valor, preço, prazo, são idênticas à do nosso time interno. Por exemplo, o nosso representante, ele não tem um preço diferente para eu poder comissioná-lo. Não. No nosso caso aqui, o preço é o mesmo, o prazo é o mesmo, as condições, a análise são as mesmas, logo a medição é a mesma. Então, eles têm, claro, cada um com a sua meta, cada um com a sua carteira, mas as possibilidades são iguais. Então, quando eu olho lá no Mercos, por exemplo, eu olho os representantes, inclusive aqui internamente, os nossos vendedores lá no Mercos são todos representantes. Então, os representantes comerciais externos e os nossos vendedores aqui estão lá equiparados em condições. Logo, eu olho individualmente como time, porque o resultado de todos eles forma o resultado da empresa, né, geral. Então, aqui a medição, a avaliação é exatamente igual. A gente sabe que gerir uma equipe de vendas com diferentes formas de trabalho pode ser um desafio e tanto, mas a gente está aqui para te ajudar. Com o Mercos, você acompanha o desempenho de todos os seus vendedores CLTs ou representantes em tempo real, com indicadores personalizados e sem preocupação. Acesse mercos.com/teste grátis e descubra todas as vantagens que o Mercos pode proporcionar para sua empresa. E Afonso, você tem aí alguma consideração já? Olha, eu não vejo diferença, não. Eu falo muito aqui nos programas sobre a pressão que o representante comercial recebe, mas que o vendedor CLT também não deixa de receber, né? Eu acho que quando eu falo pressão, é a pressão que a gente recebe por cumprimento de metas, por abranger região, por positivação, uma pressão normal, vamos dizer, né? Não existe vendedor, seja ele de qualquer produto, que não se sinta autopressionado ou se automotive para ir atingir os seus objetivos, né? Então, eu não vejo diferença, sinceramente, né? Eu concordo com o Felipe com relação à medição, é a mesma. Eu faço isso com a minha equipe, interna e externa. É óbvio que eles têm carteiras distintas, têm regiões distintas, mas a política comercial, como diz, é a mesma. Ele vai vender o mesmo violão para o cara internamente e o mesmo violão para o cara externamente. Não pode haver nenhum tipo de competição ou privilégios para um ou para outro canal, né? E nem para um ou outro vendedor, né? O que pode haver uma diferença, eu nunca experimentei ser CLT, então eu não tenho essa como vendedor CLT, né? Então eu não tenho a experiência de, talvez no fundo assim, depois de tantos anos de negócio, de representação comercial, que a gente fica muitas vezes invejando o CLT, é o que ele dorme melhor que eu, né? Talvez. Mas isso eu acho que é uma fantasia, né? Não estou aqui fazendo uma brincadeira, não existe isso, né? Um vendedor tem que se motivar, se automotivar, todo vendedor CLT ou autônomo. Eu defendo a diferença da motivação com o incentivo, né? Incentivo é o que você me dá a mais para eu alcançar meus objetivos, os objetivos da empresa. Agora, o que me motiva são os meus objetivos, né?
E isso não depende da empresa, depende de mim, né? Então, se eu não tivesse uma automotivação, eu não levantava da cama. Agora, o incentivo que você me dá pode fazer eu levantar mais cedo e dormir mais tarde. É o que eu defendo, assim, falando grossamente. E sabe, Mirielle, Não tem vendedor que não tem motivação, né? tem uma coisa interessante. Não tem, para mim não tem. Tem uma coisa interessante nesse contexto que eu aplico aqui e acho que entendo que funciona muito bem, que assim, por exemplo, todas as reuniões comerciais que nós fazemos semanalmente, eu incluo todos os representantes. Então, na reunião de abertura de semana que eu faço com o nosso time comercial interno, eu incluo os representantes por videoconferência. Todo mundo numa videoconferência em que pese os nossos vendedores aqui internos serem CLTs e trabalharem fisicamente, não trabalham em home office. Então, nós colocamos todos numa vídeo e fazemos todas as considerações ou todas as temáticas envolvidas, até mesmo vídeos, técnicos, motivacionais, tudo eu incluo num bolo só, né? Quando nós vamos fazer uma reunião de marketing para discutir melhorias, etc., eu incluo esse time comercial externo também. Então, eu até digo, né, para os nossos representantes que eles são um braço nosso. Então, é bom que o cliente saiba que não há diferença entre ser atendido por o nosso time interno, o nosso time externo, porque a diferença é apenas a nomenclatura, porque o trabalho realizado é o mesmo. Então, quando a gente pensa assim, nessa questão do desempenho, eu entendo que a empresa cumpre um papel muito importante também em transformá-lo como parte do negócio mesmo, que ele participe, que ele contribua, que ele sugira e assim por diante. E os feedbacks também, eu também faço com os representantes, embora eles não sejam nossos CLTs, eles tenham, né, é um contrato, mas eu faço questão de sempre conversar, né, de discutir melhorias, de dar feedback, de acompanhar a negociação, de participar se for o caso, não só com o nosso time interno. Porque eu noto que algumas empresas também, eu contratei a empresa do Afonso se vira lá, não quero nem saber o que o Afonso está fazendo, né? Não, para nós isso não é válido, é importante eu saber o que ele está fazendo para eu contribuir também. Então eu até brinco que eu me envolvo mais do que talvez eu fosse o normal, porque eu quero que eles se sintam parte do nosso negócio. Então entendo que a empresa cumpre um papel importante em fazer isso funcionar bem. Por isso que os critérios eu vejo que são iguais. O que a gente espera aqui, a gente espera lá. O incentivo que eu dou aqui, a gente dá lá também e assim a coisa acontece. Aí evita a rivalidade que a gente, né, começou ali a comentar. Acho que vai muito de empresa mesmo, né? A própria parte da gestão da empresa, de como controlar isso para que vire esse processo muito unido, né? O cliente entenda que ele vai ser muito bem atendido para qualquer canal que ele seja, né? Se chega o vendedor a atender. E aí tem uma outra pergunta aqui, que é quem traz os resultados mais rápido para a empresa? E por que isso acontece? Olha, eu não sei se existe esse mais rápido, né? Não. Eu volto para dizer a questão do vendedor técnico. Eu acho que a gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo como representante comercial autônomo, né? Se eu sou contratado hoje por uma empresa que não faz parte do meu portfólio, ou por uma concorrente que quer me tirar da que eu estou trabalhando, ela está me chamando por conta da atuação que eu tenho naquela região. Então ele já me conhece e ele está avaliando de que eu conheço o mercado e que eu posso trazer o resultado que ele não está tendo. Então quando ele me contrata, ele já sabe, ou pelo menos espera, que eu traga o resultado em X time. Então isso é diferente. Um CLT, ele não contrata o cara com uma experiência de rua, uma experiência de região. Ele vai formar essa pessoa. Então, olhando para... não deveria ter diferença de trazer resultado. Mas, um representante comercial autônomo que já está atuando na região e pega uma nova pasta, um novo produto, o resultado dele vai ser mais rápido sim, porque ele tem uma carteira de clientes já ativa. E o CLT, ele é contratado, o Felipe contratou o cara, eu tô mal,
Vou dar um exemplo. Eu tô mal em Chapecó, na região de Chapecó. Eu vou contratar um cara lá e vou atuar lá na região. Então ele vai ter um time de esperar, né? O cara regional, vai ter que treinar, esse tipo de coisa. Ele não tá pegando alguém que já era do mercado, que já conhece, já tem uma carteira de clientes e tal. Eu avalio dessa forma. Eu acho que o representante comercial que já atua na região, ele pode talvez um passo à frente, né, nessa questão de estar já atuando naquele mercado que ele foi contratado. Só por isso. Nenhuma outra razão, na minha visão, pelo menos. Eu concordo bastante que, assim, volto lá na questão da cultura. Se o meu foco é fortalecer a minha cultura, eu penso que o CLT vai ser criado dentro dessa cultura, né? Então, eu vou conseguir melhor com o CLT. Se eu quero um resultado mais rápido e talvez até imediato, né? Se o meu lead time ali é para ontem, então o representante comercial naquela região ou, né, naquela atuação, ele tende a me trazer um resultado mais rápido, porque ele já está, né, ele já está em formação há mais tempo. O CLT, eu preciso acomodá-lo dentro da nossa cultura, acomodá-lo dentro da nossa empresa, entender o funcionamento do produto e, que eu penso que é mais importante, é entender o funcionamento do mercado. Porque às vezes o cara até é do mercado, mas não necessariamente do meu mercado. Então, até ele se acostumar com essa nova realidade, ele pode ser um vendedor espetacular, mas se ele nunca vendeu o meu produto, ele vai ter que entender, porque às vezes ele vai ter uma abordagem adequada ao produto anterior que ele vendia e não ao meu. Então, nesse contexto, eu entendo que o representante, ele pode trazer um resultado mais rápido, ele pode trazer um resultado mais imediato. Para a empresa, quais são as vantagens de ter o vendedor CLT? Eu acho que você já falou vários critérios aqui, mas reforçar listamente, assim, quais são as vantagens do CLT, né, do vendedor CLT, e quais são as vantagens do representante comercial? Você já comentou ali um pouco sobre a cultura e sobre a parte do engajamento do representante com os clientes, mas o que mais você enxerga ali como um critério positivo? Para mim, o fundamental, sem dúvida, é a cultura, sendo repetitivo, sendo redundante. O acompanhamento, né? Você poder ter acesso ali mais rápido e mais fácil ao acompanhamento e à evolução desse vendedor. Então, ele está aqui do nosso lado, a gente está ouvindo as negociações dele, a gente está acompanhando o processo de evolução dele, inclusive ouvindo os erros que ele comete, né? Então, eu entendo que essas características, assim, contribuem para que você tenha uma pessoa que, no médio prazo, ele esteja totalmente inserido no teu contexto. Então, eu vejo que essa é uma vantagem competitiva, né? De que eu traga ele, eu treine, eu prepare ele para que depois ele voe sozinho, ele consiga resolver, ele consiga ter autonomia. Então, essas são as vantagens que eu entendo. Não listaria muitas vantagens, porque eu acho que elas não existem. Eu entendo que há alguns critérios, alguns focos, né, em que você pode trabalhar. Então, essas duas são as principais. O acompanhamento e ele ter a sua cultura, a cultura da tua empresa, a cultura do teu negócio, né? E você poder tocar. Esses são os principais na minha visão. E as vantagens do representante? Por isso que eu entendo que eles se complementam, porque aí eu posso ter as duas frentes atuando e aonde um não chega, o outro chega, né? Então, aonde um não toca o coração, o outro toca. Então, não é verdade, Afonso? Então, os dois se complementam nesse sentido. Então, eu tenho aqui uma pessoa atuando no telefone, no WhatsApp, que hoje é muito forte, no e-mail. Ele tem algumas ferramentas aqui que auxiliam ele, né? Mas o representante lá na ponta vai tomar um café lá com o cara, porque negócio a gente faz no telefone, negócio a gente faz no WhatsApp, negócio a gente faz no e-mail, mas relacionamento é tomando um café, talvez tomando até um drink, uma cerveja, um vinho, almoçando, é diferente, né? Então, isso é uma coisa que eu cobro muito, inclusive, do time interno. Cadê a agenda de viagens, né? Cadê a visita lá para os seus principais clientes? Porque aí você faz relacionamento.
E aí eu entendo que o representante vem e preenche esse espaço com maestria. E até você comentou ali sobre o WhatsApp, ligação, escuta de ligação. Hoje, como que você mede ou acompanha a evolução desse time de CLT? E como que você também faz isso no contraponto, que é o representante, que você não tá lá, né, viver junto com ele, visitando, óbvio que às vezes acontece o acompanhamento. No caso do representante, eu não tenho como acompanhar se ele está ligando, se ele está falando com o cliente, né? Então, o principal critério que nós vamos considerar nesse caso, no nosso caso, em que nós temos um ciclo médio de compras de 60 dias, então eu vou acompanhar por inatividade. Então, se o cliente ultrapassou esse prazo de inatividade, eu vou acompanhar junto com o representante e tentar entender ali o diagnóstico da carteira. Por que esse cara não comprou, né? O que está acontecendo e, se for necessário, até combinar com o meu representante. Posso intervir, por exemplo, posso abordar daqui para tentar entender o que está ocorrendo e tal. E quando há essa troca, fica muito simples. No caso do nosso time interno, além dessa análise de inatividade, né, considerando o ciclo médio de compras, nós também temos ferramentas que me proporcionam acompanhar, por exemplo, quantidade de ligações, tempo médio, né, de atendimento diário de ligação. Nós temos uma ferramenta que acompanha o WhatsApp também, o envio de e-mails automáticos. Então, nós temos uma ferramenta que é um CRM que também auxilia muito na prospecção de clientes, que me dá esses dados, né? Me dá esses indicadores. Aí eu consigo acompanhar. E essa mesma ferramenta, claro, respeitando todos os critérios técnicos e legais que hoje existem, LGPD e tudo mais, essa ferramenta também armazena ligações. Então, quando eu preciso ouvir uma ligação, ou mesmo ajudar o meu vendedor a fazer uma avaliação daquela ligação, eu consigo por conta dessa ferramenta. Então, isso me auxilia bastante. E Afonso, como que os gestores eles conversam, né, com os representantes, daí colocando muito a tua realidade, né? O que eles te perguntam? Como que é esse acompanhamento das carteiras? Olha, eu sempre fui, aqui no Mercos, eu sempre fui muito crítico com relação a esse tipo de acompanhamento dos gestores, né? E me autocritico com a minha equipe também, né? E eu coloquei uma pessoa dentro do meu negócio, entre eu e o representante meu externo, eu e a minha equipe interna, que é a minha gestora, para cuidar exatamente do que o Felipe falou: acompanhamento de positivação, cobertura de região, assiduidade de ligações, assiduidade de contato e colocar atividade no sistema dentro do Mercos, né? Que a gente tem lá como colocar se ligou, se visitou, esse tipo de coisa, né? Agora, o que os gestores fazem conosco, o primeiro lá em cima, com a distância bem longa do segundo quesito, é desempenho, né, gente? Então não tem... Nós somos medidos por desempenho, nós somos medidos por cobertura de região, né? São 4 coisas básicas que a gente é medido, né, Miriam? Normalmente, né? Primeiro é a parte de você cumprir a meta financeira. A segunda é você cumprir a sua meta de positivação, que é a cobertura, é a capilaridade. A terceira seria a mix, né? Você não pode vender só o pãozinho quente. E a última, que alguns fazem, é medir pelo produto que ele precisa vender, né? Não que o cliente quer comprar, né? Então, eu sou medido dessa forma por várias empresas, né? Mas as duas principais é valor financeiro, bater a meta, e a cobertura da região. Porque a concentração, eu bater só a meta e me trazer uma concentração ruim, uma regra de Pareto desbalanceada, né, eu vou estar cavando o meu buraco para baixo e o gestor vai vir para cima da gente. Então, meu mercado tem se profissionalizado bastante com relação a BIs, a CRMs, a próprio ERPs. Meu setor era muito, de 10 anos para cá mudou bastante. Então hoje a gente recebe lá uns dashboards malucos dizendo: olha só como é que você tá. Isso não tinha isso antes, entendeu?
E é legal que você recebe isso dia primeiro, o dia útil do mês, às 8h30 da manhã. Você fala, caramba, o cara já tem o que eu fiz o mês passado. Então não tem mais aquele negócio de sorte. Bom, eu nunca acreditei em sorte e coincidência em vendas, mas não tem mais isso. Eu vou ver o que eu vou fazer esse mês. Não tem. Se não planejar, não venda. Se não visitar, não vende. Eu tenho essas regras de que a gente tem que fazer isso. Então nós somos medidos por isso mesmo, né? Por métricas. Cada fábrica coloca uma métrica, mas basicamente são essas 3 que eu te falei, que a gente é medido. E eu acho que isso não é diferente para um CLT. Não vejo nada diferente disso, absolutamente. A diferença é que talvez o representante comercial, diferentemente do... eu não acho que deveriam ter, mas talvez tenham comprometimentos diferentes, né? Eu defendo, por exemplo, só fazendo um comparativo com relação a um CLT e um representante comercial que atua em várias marcas. Dentro dos meus representantes comerciais, eu tenho, né, em sua maioria, representantes comerciais que são exclusivos da Musical Plus. É quase um CLT, porque o que eu quero que esse cara é que ele acorde de manhã e ele tenha só uma coisa para fazer: vender para Musical Plus. O CLT é a mesma coisa. O CLT do Felipe, ele acorda de manhã, senta na frente da tela e ele tem a sequência dele de fazer. O que ele tem que fazer? Ele vai vender, paga Prime. Ele não tem outra coisa para fazer. É isso que eu defendo da prioridade do representante comercial, né? E olhando para o gestor, indo para mais um pedaço da sua pergunta, eu acho que nós, representantes comerciais ou o vendedor CLT, temos que mostrar para o nosso gestor que a gente está realmente olhando para o negócio dele. Se em algum momento a gente deixa de não olhar para aquele negócio que o gestor está nos pedindo, é caixão. Eu acho que aí a gente não consegue mais desenvolver com aquela pasta, com aquele negócio. Nós precisamos mostrar o tempo todo que a gente está comprometido com o que o gestor está pedindo para a gente. CLT ou não. Boa. Não tem separação. O time de vendas está ali para cumprir o desempenho mesmo, né? Então, isso vai de vendedor CLT, vai de representante. Boa. E aqui tem essa última pergunta, mas eu acho que ela vai... Não sei se ela vai casar, se vai ser fácil, vai ser difícil, mas de fato o que o mercado está mais buscando nesse momento que vocês têm sentido, daí não só pela realidade de vocês, né? O mercado, as empresas estão buscando mais CLTs, estão buscando mais representantes, ou não existe essa diferenciação? Na minha opinião, o mercado, ele busca soluções. Então, de onde vão vir essas soluções? Vem do profissional. O profissional, ele pode ser CLT ou ele pode ser representante. Então, na minha visão, a resposta está na pessoa que você está contratando, independente da modalidade. Por exemplo, você ter um escritório de representação, como o Afonso citou, que entende a empresa que ele está representando, que foca no negócio do cara, que foca no negócio de quem ele está representando, que tem esse compromisso. Isso está muito mais no profissional do que propriamente na modalidade, porque eu também posso ter um CLT que senta aqui e fica olhando para a nuvem, né? E aí ele não vai produzir o necessário, não é verdade? Então, eu vejo que, muito provavelmente, sempre a gente vai estar testando o que está sendo mais efetivo naquele momento. Então, pode ser que, em algum momento, uma aparente estabilidade que eu tenha na minha equipe comercial, eu perca isso, porque eu perdi 2 profissionais de uma vez, ou porque a coisa deu uma degringolada e eu vou ter que lançar mão de outra alternativa. Qual vai ser? Cara, a solução rápida e imediata. Vamos atrás de um representante, alguém que conheça bem o mercado. Eu posso ter um problema lá com o meu representante na ponta. O meu lojista, por exemplo, ele pode me ligar e dizer assim: Felipe, o teu representante aqui, cara, tá péssimo o meu atendimento aqui e tal, e aí eu começo a diagnosticar que realmente tá péssimo, aí eu tenho que trazer para dentro isso, eu tenho que contratar alguém para poder suprir essa carência. Se lá na última linha, né, como o Afonso bem disse, se o resultado final
tá dentro do esperado, dentro do planejado, né? Dentro daquilo que foi metrificado, tá tudo bem, não importa qual é a fonte, né? O que importa é que o resultado tá vindo. Então eu vejo que o mercado sempre vai estar aberto, né, de acordo com o momento da empresa, de acordo com o foco, de acordo com o que você está buscando naquele momento, os dois profissionais são bem-vindos. Então é isso, pessoal. A gente está chegando aqui ao final de mais um Mercoscast. Mas até antes disso, aproveitar a presença do Felipe. A gente está com uma sessão nova aqui no Mercoscast, que é a sessão de dicas. E eu queria então que você... Vale tudo, né? Vale tudo. Vale uma dica, vale um livro, vale um aprendizado, vale sei lá, um ritual, alguma coisa interessante. O que você daria de dicas para nós, né, para todo mundo que está aqui assistindo hoje? Eu sou do interior de São Paulo, então eu gosto muito de música sertaneja, mas aí aqui recente com alguns amigos eu comecei a ouvir Imagine Dragons. E aí gostei dessa experiência, sabe? Então, o Imagine Dragons está me dando assim a medida certa entre a batida perfeita e equilibrando, sabe? Então, é uma dica musical, não sei se, né, para quem não acompanha ou não gosta, eu tenho gostado muito, tem me trazido assim um conforto muito grande. Do ponto de vista de leitura ou de outras dicas, tem um livro que eu li recente que mudou muito o meu jeito de encarar o meu dia a dia, especialmente na questão de gestão do tempo, que é O que eu não posso deixar de fazer hoje, do Carlos Júlio. Esse livro fala muito da matriz de Eisenhower, fala muito da prática do Pomodoro, né? E outras técnicas de gestão do tempo que me ajudaram e contribuíram muito para que eu conseguisse, dentro do volume de atividades que todos nós realizamos diariamente, né? Me equilibrar também. Então, a música boa e as práticas ali do O que não posso deixar de fazer hoje me ajudaram bastante. Por fim, eu brinco que eu tenho alguns mentores, né? Então, gosto muito do Flávio Augusto, acho que ele dá muitos insights interessantes, do ex-dono do Orlando City, dono da WhatsApp, e tenho acompanhado muito G4 Educação, Thales Gomes, Alfredo, Bruno Nardon. Esses caras têm trazido insights muito interessantes, é quase que um MBA ali no Instagram, sabe? Eu gosto muito. Theo Orozco, um cara aqui de Florianópolis, que também faz parte do G4, tem uma plataforma chamada Exact Sales. Essa plataforma de prospecção, gosto muito também dos insights dele. E por fim, uma palestra que eu assisti recente do Hélio Azevedo, um executivo que foi da Microsoft, hoje tem um negócio dele, que ele falou uma coisa que o Afonso com certeza pratica no dia a dia dele, e eu tento praticar aqui com nossos clientes, qual vai ser o tapetinho, ou qual vai ser o insufilme que você vai dar para o seu cliente para surpreendê-lo todo dia. Então, uma coisa que eu tenho transmitido muito para a nossa equipe é surpreender o cliente, seja com um presente, seja com um desconto diferente, seja com algo diferente. E ele cita o tapetinho ou insufilme, porque quando você vai comprar o carro, você ganha o insufilme, você fica feliz. Você ganha o tapetinho, você fica feliz. Então, qual vai ser o meu tapetinho hoje, né? Qual vai ser meu insufilme hoje? Então, a gente tem tentado aplicar isso. São alguns insights assim que me vieram à mente rapidamente, né? Mas que fazem parte do meu dia a dia. Acho legal compartilhar. Então, Afonso, daqui a pouco a gente vai criar uma playlist de músicas. Vai começar com as tuas, daí a gente já coloca ali do Felipe. Fiquei curiosa agora para saber as músicas preferidas do Afonso. Juro que eu anotei aqui. Não, vamos deixar para outro programa. Boa. Boa. Eu sou anos 80, então... Aí, repleto de dicas. Bom, gente, a gente tem, né? Hoje foi um episódio super rico, vários conhecimentos, aprendizados, música também. Mas até para aproveitar, queria trazer aqui alguns comentários que a gente recebeu no nosso Mercoscast. Um deles é da Thalia Oliveira. Ela comentou: parabéns pelo conteúdo. Sou graduanda em gestão comercial e vendedora física de loja de varejo. Há 6 anos tive uma proposta de uma grande empresa conceituada para trabalhar com vendas por televendas. Estou ansiosa para saber se irei adaptar com este canal de vendas, afinal de contas nunca trabalhei nesse segmento.
Os vídeos de vocês têm me motivado, tem pouco canal com conteúdo dinâmico e completo, assim como este nestes assuntos. Bom que hoje a gente conseguiu dar um pouco mais, né? Um passo a mais nesse conteúdo, legal. Então eu queria deixar aí agora o espaço para o Felipe e Afonso se despedirem do pessoal, darem um recado final, para a gente poder terminar mais o Mercoscast agora. Só agradecer, Felipe, foi muito bom, gostei bastante do programa e agradecer aí sua experiência. É importante a gente estar trocar experiências de mercado distintos, até para o nosso público aqui entender que muitas vezes o que a gente fala é talvez pessoal, mas sempre cabe para cada negócio, né? Muito do que você falou aqui a gente faz e muito do que você falou aqui a gente precisa fazer. Então, obrigado, Mirielle, vamos pro próximo programa aí. Muito obrigado pela oportunidade, Mirielle. Primeiro, agradecer ao Mercos, né? Uma plataforma que a gente usa, a gente gosta muito, a gente troca muita experiência e todos os projetos inovadores aí do Mercos, eu sempre me candidato lá. Então, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer conhecê-la. Afonso, a experiência do Afonso, né? A forma como o Afonso se expressa, essa calma, essa paciência e esse rico conhecimento que ele tem de muita experiência, para mim também sempre vale muito. Então, eu queria agradecer pela oportunidade mais uma vez aí de estar com vocês. Foi, sem dúvida, maravilhoso mais uma vez. Eu que fico honrada aqui, né? Antes eu era telespectadora do Mercoscast, então eu já vi o Felipe aqui, via muito o Afonso, então agora como roxa, pra mim é muito grata, né? Fico muito grata com isso. E, né, agradeço o Felipe, agradeço o Afonso, agradeço todo mundo que tá aqui também assistindo o Mercoscast e aguardamos ali o próximo episódio com vocês sempre presentes. Até mais! Se você então curtiu o nosso episódio de hoje, deixe o seu like, comente suas dúvidas, feedbacks, se inscreva no nosso canal e, é claro, siga a gente nas redes sociais do @MercosOficial. Daqui a 15 dias a gente retorna para um novo episódio repleto de conteúdos para você. Um grande abraço e até a próxima!